Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao curso sobre Política Nacional para as Mulheres. Curso esse voltado aí para o concurso do Banco de Brasília, do BRB, focado então na IADES, né? A banca que vai fazer esse concurso agora em 2019. Essa é a aula número 1 da Política Nacional para as Mulheres, tá? Antes de iniciar aí os nossos trabalhos propriamente dito, eu tenho um aviso extremamente importante. Logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar três links. Link número 1 é o link do material em PDF, com teoria e exercício voltado para esta aula que eu estou gravando agora aqui para você. Então, o material em PDF de apoio a essa aula está no link número 1 logo aqui abaixo. Link número 2 é uma playlist com videoaulas gratuitas voltados aí para a legislação aplicada ao BRB 2019, né? Todas aí pensando no BRB 2019, todas aí pensando na IADES. Tá? E o link número 3 é o link do curso completo da legislação aplicada ao Banco de Brasília, né? Aonde você, clicando, você vai ter lá as informações devidas em relação ao curso. Este curso está sendo gravado, ou seja, está sendo todo gravado pós-edital, então isso significa que ele é completamente voltado exatamente aí para o que a banca está nos pedindo em relação ao BRB, né? Agora sim, vamos à política nacional para as mulheres. Quando nós falamos sobre essa tal política nacional para as mulheres, quando nós queremos estudar isso e estudar isso para um concurso público, nós temos um problema seríssimo. Qual, professor? Que não existe uma lei que trata sobre a política nacional para as mulheres e é essa lei que cai em prova. Não existe necessariamente um único decreto que fala sobre a política nacional. Existem alguns decretos que, de alguma forma, vai tratar sobre essa política nacional. Não existe somente uma única portaria, ou seja, não existe um único plano possível. Existem vários elementos que juntos condicionam aí o que nós podemos chamar de política nacional para as mulheres. É exatamente por isso que é muito difícil você localizar informações detalhadas na internet e em outros lugares adequados para a prova, adequados para o que o examinador deseja de você, perfeito? Então, o meu trabalho aqui é exatamente organizar essas informações e te oferecer da forma mais mastigada possível e de uma forma que faça você acertar as questões, por mais capciosas que elas sejam, em relação à política nacional para as mulheres. A primeira coisa que nós precisamos então entender quando a gente fala sobre política nacional para as mulheres é exatamente esse termo, né? O que é esse termo? Isso eu organizei aí para você, né, para facilitar a nossa vida. Quando a gente fala dessa tal política nacional, a primeira coisa que a gente tem que entender é uma política. O que é uma política? Uma política nada mais é do que uma direção tomada pela administração pública. Então, quando a gente fala sobre a política nacional, nós estamos falando, essa é a direção tomada pela administração pública para as mulheres, para as ações, para os objetivos, para os programas relacionados às mulheres. Então, a política nacional, ela é uma política, ela é uma direção tomada pela administração pública. Ela é nacional. Quando eu falo que ela é nacional, entenda, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, nacional significa que se encontra dentro de toda essa estrutura os entes federativos, ou seja, pode anotar aí no seu material, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Então, quando a gente fala que é uma política nacional, a gente está falando que o governo federal,
mais especificamente o poder executivo, né, desse governo federal, ele tem funções, ele tem competências, mas os estados também têm, os municípios também têm e, obviamente, o Distrito Federal também tem ações voltadas aí para essa política, né, para as mulheres, beleza? Então, nacional, ela não é federal, ela é federal, mais municipal, mais estadual e mais do Distrito Federal. E essa política, se ela é nacional, ela tem o que eu chamo aqui, para facilitar a nossa compreensão, de meios de controle social. Ou seja, a sociedade civil organizada, pode até puxar uma setinha de meio de controle social e anotar aí, sociedade civil organizada. Anota aí, sociedade civil organizada. A sociedade civil organizada, ela influencia e ela participa das decisões, das criações, das ações e programas voltados para essa política em âmbito nacional. Quem é essas entidades civis organizadas? Aqui nós podemos citar algumas, né, para você começar a entender, mas basicamente você pode entender aí movimentos, por exemplo, movimentos que defendem as mulheres. Né? Movimentos feministas, por exemplo, entra entre esses aspectos aí desse meio de controle social. Não só eles, tá? Mas qualquer entidade civil organizada que tenha algum interesse no campo da mulher, né, nesse aspecto feminino, né, de alguma forma pode fazer esse controle social dessa política nacional para as mulheres. Então, se a política, ela é política, ou seja, é uma direção tomada pela administração pública, ela é nacional. Essa direção, ela envolve todos os entes federativos, União, Estados, municípios e DF. E ainda, meios de controle social, organismos, né, populares, sociais, movimentos que, de alguma forma, tentam influenciar esse aspecto do direito das mulheres, né? É óbvio que tudo isso, como o próprio nome diz, é para as mulheres. Isso é óbvio, é para as mulheres. Só que aí vem a pergunta, né? Se eu dei a definição de política, eu dei a definição nacional, eu também preciso dar a definição de mulheres. E aí o que é mulher? A definição primordial, a que eu mais gosto, é o inicial. É isso aqui, ó. É um ser humano. É um ser humano antes de qualquer coisa. A mulher é um ser humano. Da mesma forma que o homem é um ser humano. Tá? Então, política nacional para a mulher é para um ser humano, mulher. Para um ser humano, mulher. Agora, qual ser humano? O que caracteriza esse ser humano ser mulher? O que caracteriza esse ser humano ser mulher é o gênero feminino. É o gênero feminino. Aqui, sem querer me adentrar em aspectos políticos, a palavra gênero, se você olhar aí no material, vou até ele de novo, a palavra gênero eu coloquei entre aspas, né? Entre aspas. Mas sem querer entrar no aspecto político propriamente dito, eu só quero que você entenda o seguinte. O examinador, ele pode utilizar o termo gênero feminino e vai estar certo. Não interessa a sua opinião para o examinador. Se você concorda com o termo ou você discorda. Tem muita gente que concorda e tem muita gente que discorda do gênero, né? Do termo, dessa terminologia. Né? Não interessa se você concorda ou discorda. O que interessa é que o examinador pode utilizá-lo. E ele utilizando vai estar correto. É do gênero feminino. O que caracteriza essa ideia, então, de gênero feminino? Né? É aquilo que as novas terminologias criados aí por ações e movimentos primordialmente internacionais de direitos humanos chamam hoje, por exemplo, de cis e trans. Né? São dois termos muito comuns. Você já ouviu mais o termo trans do que cis. Né? Mas eles são duas faces da mesma moeda, do gênero, digamos assim. Né? O que é isso, Kennedy? Resumidamente, a quem acredita nessas definições, basicamente diz o seguinte, que o gênero cis é aquele, gênero cis, ou seja, uma mulher cis, é aquela mulher que a sua biologia é igual à sua percepção sobre si mesma.
Então, é uma mulher que nasceu no sexo feminino, né? E se entende como mulher. Isso é cis. Isso é cis. Tá? É a definição em relação a essa ideia de gênero. E além disso, tem o termo trans. O termo trans é para aquele, quando se fala mulher trans, é uma mulher que se entende como mulher, que se percebe como mulher, mas que o seu sexo biológico não é igual ao seu sentimento, a sua percepção sobre si mesmo. Isso é o que os teóricos que defendem essas terminologias entendem como trans, mulher trans. Perfeito? Então, mulher trans é aquela que nasceu com um sexo, né, biológico diferente daquela que ela se sente. Quando a gente fala sobre essa política nacional para as mulheres, percebendo toda a ação do que nós podemos entender por política, nós temos que entender que o examinador pode utilizar o termo gênero, sim. E ele utilizando o termo gênero, ele estará incluindo o cis e o trans. E mesmo assim, o item vai se encontrar como correto, porque é uma definição entre os grupos que estão dentro dessa política, ou pelo menos pela maior parte destes grupos, a entendem como correta. Vai ter um ou outro que estão envolvidos dentro desse processo da política nacional que irá discordar, né? Mas a grande massa, pelo menos aquela massa que se comunica de alguma forma com a sociedade, ela termina utilizando esses termos que são terminologias novas que são utilizadas para explicar algumas ações que a linguagem anterior, que a linguagem castiça, por si só, né, não teria como explicá-las de uma forma não pejorativa. Perfeito? Então, essa é a definição primordial que a gente precisa entender. Então, a política é uma ação do governo, né, nacional, entes federados, União, Estados, municípios participam, com o controle social, entidades civis organizadas participam, e para as mulheres. Mulheres no seu sentido de ser humano, mas no ser humano pelo gênero feminino, e aí esse gênero ele é bastante amplo. Kennedy, e se o examinador não usar o termo gênero? Mesmo assim o item vai estar correto. Se ele simplesmente fala lá, o termo que eu coloquei aqui, ser humano feminino, não é? Ou pessoa do sexo feminino, estão corretos, beleza? Então não se preocupa com o termo gênero. Caiu o gênero, o item está correto. Não caiu o gênero, o item também estará correto, né? E caso não esteja, a gente tenta montar um recurso aí, porque não faz sentido dentro da estrutura da própria política não aceitar tanto a sua colocação quanto a ausência desse termo. Ambos os casos se encontrariam coerentes, né, ao falar sobre essa política nacional para as mulheres. Beleza isso? Tranquilo? Bom demais. Mas, Kennedy, já sabendo disso, como é que eu conheço essa política nacional? Você irá conhecer essa política nacional se você conhecer pelo menos, o que eu organizei aqui no seu material em 8 estruturas, 8 pontos de uma estrutura básica dessa política nacional para as mulheres. 8 pontos. Vamos a ele, né? Vamos a ele aí. Que 8 pontos são esses aqui no sistema básico? Primeiro, é aquilo que eu chamo, e aí por isso que eu coloquei entre aspas, porque essa definição é minha. Eu não vi nenhum autor, não vi ninguém falando isso. É uma percepção minha, porque eu conheço e estudo políticas e planos e sistemas há muitos anos. Então, ao analisar a política nacional da mulher, eu percebo que se engloba dentro de um mecanismo que eu consigo defini-lo bem desta forma que está no tópico 1, que é o Sistema Nacional Descentralizado do Poder Executivo. A primeira coisa que nós precisamos conhecer para conhecer a política nacional para as mulheres é conhecer o mínimo necessário sobre esse sistema nacional, né? Depois desse sistema, temos que conhecer alguns órgãos já pré-definidos, tá? Alguns órgãos já pré-definidos. Entre eles,
o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e um pouco do seu histórico, né? Esses dois, o Sistema Nacional e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nós vamos ver nessa aula agora. Essa aula agora eu trato sobre esses dois dentro daquilo que interessa mais sobre esses dois pontos. Mas além disso, é necessário também conhecer a Secretaria Nacional da Política para as Mulheres, é necessário também conhecer o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, é necessário também conhecer a Conferência Nacional da Política para as Mulheres, é necessário conhecer também o que está no tópico 7, o Plano Nacional de Política para as Mulheres. Se conhece o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, tem que conhecer o que está no 6, que é o Comitê de Articulação e Monitoramento do Plano Nacional de Política para as Mulheres e, além disso, tem que conhecer as ações e os programas para as mulheres, Ufa, ufa, não é? Pronto, este é o mapa para você entender política nacional para as mulheres. É só conhecer cada um desses 8 pontos que você fecha de uma forma bastante aceitável o que nós podemos chamar por política nacional para as mulheres. Beleza? Tá? Então, são esses 8 pontos que você tem que conhecer, esses 8 pontos. Partindo daí, nós vamos então para o seu primeiro, o Sistema Nacional Descentralizado da Política Nacional para as Mulheres. Primeira coisa, então, que a gente tem que entender é, quando a gente fala do sistema descentralizado, basicamente o que eu estou falando é repetindo a informação daquilo que eu dei lá em cima, logo atrás aí, aquilo que eu chamei de nacional. Quando eu falei é política nacional, eu falei é nacional porque tem a participação de todos os entes federados. Então isso significa que se tem a participação de todos os entes federados, toda política é descentralizada. Toda política é descentralizada. Ela é descentralizada porque eu tenho participação da União, mais especificamente do governo federal, poder executivo da União, porque são ações de poder executivo, beleza? O que a gente está falando aqui é sobre ações do poder executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público tem outras funções, não é bem o que está dentro da política, a política é algo executivo, tá? Então, a política nacional vai estar dentro desse governo executivo, do governo federal, mas também em relação aos governos estaduais, dos 26 estados brasileiros, né? Ainda dos municípios, dos mais de 5.000 municípios brasileiros e do Distrito Federal. Então, primeira coisa quando a gente fala nesse sistema e dessa ideia de descentralização é a perspectiva de que você tem União, estados, municípios e DF participando dessa ação, tá? O peguinha mais comum aqui é o examinador falar que a ação é centralizada, tá? O item fica errado quando ele informa isso, porque sim, a política ela é descentralizada, ela não está na mão de um único ente, ela não está na mão apenas do Poder Executivo Federal, ela se encontra em todas as esferas, em todos os níveis de governo, União, estados, municípios e DF. É a primeira coisa. Agora, sabendo disso, nós temos que saber, mas como é que isso se organiza dentro delas? A mais importante é saber a do governo federal. Depois que você sabe a do governo federal, a mesma estrutura se aplica aos estados, municípios e DF com as suas respectivas características, né? Isso será aplicado dentro desse ponto que a gente vai ver do governo federal dessa estrutura. Então, quando a gente fala disso, dentro disso, olha comigo, vamos começar aí no tópico 1.1, que é o governo federal. Vou colocar aqui, do governo federal. Né? Quando a gente fala desse sistema, quem é que faz parte do sistema? Volta aqui comigo, só por analogia, antes que eu esqueça aqui. Vamos fazer uma analogia boba aqui. Fazer uma pergunta para você e eu quero que você me responda. Aonde que fica, eu quero local físico, eu quero um endereço. Eu quero ir lá visitar, eu quero ir lá e tirar uma selfie. Então, por favor, me dá um endereço. Aonde é que fica o Sistema Único de Saúde? Aonde que ele fica? Achou não? Tá bom. Aonde que fica, então, o Sistema Único de Assistência Social? Aonde que ele fica? Achou também não?
Achou não? E você nem vai achar. Por quê? Porque quando a gente fala de sistema, nós não estamos falando de um local, de um único órgão. Um sistema, na verdade, é um conjunto de órgãos. É um conjunto de órgãos, instituições, movimentos, ações, políticas. Isso é um sistema. Isso é um sistema. Então, quando a gente fala em sistema nacional, né, em sistema voltado aí para as mulheres, a gente está falando, na verdade, de um conjunto de órgãos, programas, ações relacionados à mulher. Relacionados à mulher. Em âmbito federal, esse sistema ele é composto por órgãos e programas. Órgãos e programas. E é isso que nós vamos ver agora. Tá? Então, olha que lindo aqui. Dentro do governo federal, o que é esse sistema que o professor está falando? Dentro desse sistema do governo federal, nós temos o Ministério dos Direitos Humanos, que nós vamos estudar ele bem, a Secretaria Nacional da Mulher, que também vamos estudar ela bem, né? O Conselho Nacional, que também vamos estudar ele bem, e aqui eu já deixo claro para você que o Conselho Nacional tem nele aquilo que nós chamamos de controle social, e conforme você anotou lá em cima no seu material, aqui, quando eu falei do meio de controle social, eu estou falando da participação da sociedade civil organizada, através de movimentos, através de associações, através de organismos não governamentais, né? Através aí de associações de mulheres, associações de pessoas, de seres humanos que têm algum interesse nisso. Então, o Conselho Nacional tem, sim, uma forte, e faz parte dele, essa própria estrutura aqui que eu chamo de controle social. Ele vai ter ainda a Conferência Nacional, né? Temos que falar sobre essa conferência, que obviamente também tem essa participação da sociedade. Se tem essa participação da sociedade, eu chamo de controle social. Temos que falar também do Comitê Nacional, né? Tudo dentro do governo federal. Então, o governo federal tem um ministério, tem uma secretaria nacional, tem um conselho nacional, tem uma conferência nacional e tem um comitê nacional, que também exerce o controle social. O governo federal, ele estabeleceu já aí duas vezes o Plano Nacional da Política para as Mulheres, né? Esse plano nacional tem uma forte influência do controle social, ou seja, da sociedade, daqueles movimentos que ali participam. O plano nacional é um plano, como o nome diz, né? É um documento onde que ele tem ali metas, objetivos, ações para alcançar algumas perspectivas para as mulheres, né? Então você tem um plano nacional voltado para isso e você tem ações e programas, né? Ações e programas dentro do governo federal. Então você tem um plano nacional, você tem ações e programas no governo federal. Isso tudo aqui é o sistema federal. Então quando eu coloco governo federal, eu estou falando que dentro do sistema nacional existe um sistema federal. Existe um sistema federal. E o sistema federal ele é organizado pelo governo federal. Mas ele não é único, tá? Ele não é único. Dentro desse governo federal nós temos Ministério, Secretaria, Conselho, Conferência, Comitê, Plano e ações e programas. Só um detalhe aqui nas ações e programas, que eu deixei claro aqui, nós não podemos entender essas ações e programas como ações somente voltada, específica para a mulher, sem envolver outras áreas do próprio governo. Isso não existe. Toda a ação, ela vai ter participações e interrelacionamento de outras áreas de atuação. Como eu dei, por exemplo, aqui, saúde. Então, a gente pode pensar na saúde feminina, a assistência social, né? Podemos falar de educação, que são outras pastas governamentais que têm as suas próprias estruturas, seus próprios sistemas de organização, mas, como envolve mulheres, e mulheres é um dos dois... é um dentre os dois, dentro da mesma ação que nós chamamos como ser humano, ou seja, ou o ser humano é masculino ou ele é feminino, né? Dentro dessa estrutura, essa mulher ela vai ter uma demanda gigantesca dentro dessas áreas também. Então, isso significa que a pasta da mulher, ela não exerce funções paralelas a outras pastas. Não, muito pelo contrário. Elas se englobam, né? Você vai ter direitos voltados para a mulher dentro do campo da saúde, dentro do campo da assistência social, da educação e outros também. Este é o sistema do governo federal, né? O mesmo vai se repetir quando a gente fala de descentralizado aos demais governos. Então, isso significa que nos governos de estados, nós vamos ter pelo menos, né, uma secretaria estadual. Essa vai ter. Mesmo que não tenha o nome Secretaria Estadual da Mulher, não precisa ter o nome mulher,
para ter responsabilidade sobre as mulheres. Pode estar lá na Secretaria Estadual de Direitos Humanos, pode estar lá na Secretaria Estadual de Assistência Social, pode estar lá na Secretaria Estadual de Justiça, pode estar em alguma secretaria a responsabilidade de criar políticas para as mulheres. Essa vai existir. Tá? Em todos os estados vai ter algo voltado aí para as mulheres. Que eles têm que saber o nome delas? É óbvio que não. Você só tem que saber que os estados terá, porque a ação não é só do Poder Executivo Federal. Os estados também têm as suas devidas competências. A partir daí, dentro desses estados, pode-se ter conselhos estaduais, bem comum, tá? Bem comum ter conselhos estaduais. Conferências estaduais, também bem comum, tá? Plano estadual, é bem possível existir, o Estado ele tem autonomia, então ele pode criar o seu plano estadual, e ações e programas para as mulheres dentro da pasta mulher e de outras pastas paralelas a ela, né? Então, nos estados. Municípios da mesma forma. Então, os mais de 5 mil municípios, vamos dar nome aos bois aqui, o município de Formosa. O município de Formosa vai ter uma secretaria municipal com alguma responsabilidade sobre a mulher, não precisa necessariamente ter o nome mulher na secretaria, mas vai ter alguma responsabilidade ali, né? Pode ter um conselho municipal? Pode, não é necessariamente vai, mas pode ter. Uma conferência municipal também pode, não necessariamente vai ter, né? E um plano municipal também pode, não necessariamente vai ter, e exercer ações e programas municipais para as mulheres, isso aqui tem, tá? Por quê? Porque quando a gente fala em saúde, por exemplo, sempre vai ter uma ação para as mulheres. Não é sempre. Então, as ações e programas municipais, mas quem município tem responsabilidade de saúde? Lógico que tem. A atenção básica, conforme a 8080/90, é de responsabilidade dos municípios, a atenção básica de saúde. Então, isso significa que ele terá um processo de responsabilidade dentro desses programas e ações voltadas para as mulheres. E o mesmo irá acontecer aqui no quadradinho, no Distrito Federal, onde vai ter uma secretaria do Distrito Federal, né? Vai estar dentro da Secretaria de Direitos Humanos, dentro da Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social, né, que é a atual, pode estar dentro de uma outra secretaria, mas vai ter uma secretaria responsável por isso, pode ter um conselho do Distrito Federal, pode ter uma conferência do Distrito Federal para as mulheres, um plano do Distrito Federal de ações para mulheres, pode ter também, não é necessariamente terá, pode ter, tá? E também é tudo controle social, não coloquei aqui no Distrito Federal, mas é controle social, tá? Então, o conselho tem participação do controle social, conferência tem, e o plano tem forte influência do controle social. Perfeito. E terá ações e programas do Distrito Federal voltado aí para as mulheres, voltados aí para as mulheres. Isso é o que a gente chama de sistema. Eu gosto de deixar claro, especificar, que é para você visualizar. Quando eu falo de política nacional para as mulheres, eu não estou falando algo que é de responsabilidade do Ministério e apenas exclusivamente do Ministério. Eu estou falando de uma política que envolve vários elementos. Envolve conselhos, envolve conferências, envolve comitê, envolve ali um plano de ação, envolve ministérios, secretarias. Então, envolve muitos elementos para entender o que é esse aspecto de Plano Nacional de Assistência Social. Então, ele é feito de uma forma descentralizada, voltado aí para os seus respectivos sistemas. Beleza? Então, esse é o ponto 1. Ponto 1. Dos 8, já vimos um. Vamos ver um segundo agora. São 8 pontos que você tem que conhecer para você saber o que é exatamente essa política, no mínimo, ter uma percepção maior, né, real, sobre a política nacional para as mulheres, né? O segundo ponto que nós vamos ver é exatamente o Ministério. O Ministério, que está aí no seu material, né? O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? Quando estou gravando esse vídeo é a Damares, né? A ministra Damares, que vai tratar e ser responsável aí por esse ministério. Olha o nome do ministério, Ministério da Mulher. Tem o nome mulher lá, Também Ministério da Família, tem o nome família, né? E Direitos Humanos, certo? Poderia simplesmente ser Ministério dos Direitos Humanos, porque Direitos Humanos engloba todos esses elementos, sem dispor nada. Ou seja, não é o nome mulher que define o ministério ser responsável, mas o que define, neste caso, né, é a lei
que define o ministério agora como o ministério responsável por essa matéria, responsável por este assunto, tá? Por esse assunto. E aí a gente precisa entender da onde que veio esse ministério e por que que ele existe e o que que ele tem a ver voltado primordialmente para fins de prova, né? Primeira coisa, ele é responsável pela questão interministerial e intersetorial. Deixa eu tentar ser claro. Quando a gente fala de mulheres, por exemplo, você tem movimentos feministas, Family, por exemplo, a Marcha das Vadias, por exemplo, são todos movimentos feministas. O Family, a Marcha das Vadias, Católicas pelo Direito de Decidir, né? Entre outros, que eu não sou especialista, mas tem alguns aí. Tá? Esses movimentos, eles vão até o Ministério solicitar as suas pautas, solicitar as suas ações, né? Tentar fazer com que aquilo que eles entendem como direito para as mulheres sejam levados em pauta. E a Damares tem que dar voz a esses movimentos. A Damares precisa dar voz a esses movimentos. Tá? Ela precisa. Não pode simplesmente calar. É necessário que ela dê voz, uma voz real a esses movimentos. O que é isso, Kennedy? Isso é o que a gente chama de intersetorial. Intersetorial. Ou seja, ela é responsável pela articulação intersetorial. Ela é responsável pela articulação desses movimentos e de outros movimentos. Por exemplo, também de mulheres que têm pautas divergentes desses movimentos. O Ministério necessita ter ali uma ação voltada para todos. Por isso que ela é responsável pela articulação intersetorial, tanto de políticas, programas e proteção aos direitos humanos no Brasil. Quando a gente fala de direitos humanos, é óbvio que a gente está falando também das mulheres. Também das mulheres, como nós vimos, mulher é, antes de qualquer coisa, um ser humano. Né? Um ser humano. Então, se é um ser humano, né, eu e ela somos a mesma coisa. Eu sou homem, beleza, mas eu sou um ser humano. Mulher também é ser humano, então somos a mesma coisa. Somos a mesma coisa. Então, se entendemos isso, os direitos humanos também se aplicam às mulheres. Mas não só a articulação intersetorial, mas também, e aí algo um pouco mais simples de ser feito, que é a articulação interministerial. Podemos aqui, basicamente, se vai ter ali uma ação do Ministério para ampliar ali aspectos de educação formal, de cursos técnico-profissionalizantes para mulheres, por exemplo, né? Ela tem que fazer essa articulação com o Ministério da Educação. Então, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos fazem o trabalho de articulação. Bastante simples esse ponto, não é o ponto mais importante que eu queria falar sobre o Ministério, mas ele é importante sim. Não é o mais, mas é importante. O mais importante que eu quero falar sobre o Ministério é exatamente o que está aqui no tópico 2. Aqui no tópico 2. Que, ao meu ver, falando sobre o Ministério, é exatamente o ponto que o examinador pode utilizar para te derrubar na hora da prova. Né? Então, primeira coisa que a gente tem que entender é a origem do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Na verdade, essa origem é anterior a esse ministério. Ainda foi no governo Temer que tivemos o Ministério dos Direitos Humanos. Né? E aí, no governo Jair Bolsonaro, né, nós passamos a ter agora o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Mas a origem desse ministério tem como fundamento 4 secretarias especiais da Presidência da República. 4 secretarias especiais da Presidência da República. O que são essas secretarias? Lá no governo Lula, governo Dilma e nos governos anteriores, acredito também tinha, que a legislação permite ter, eu não os conheci, mas acredito que tenha, né? Tinha.
o que nós chamamos de secretaria especial. O governo Jair Bolsonaro tem algumas secretarias especiais também, tá? Secretaria especial da Presidência da República. Agora, o que é essa secretaria especial? A secretaria especial é algo com o status de ministro, status de ministério, né? Ele tem o status de ministério. Então, é uma secretaria da Presidência da República com o status de ministério, Tá? Existia essas secretarias aqui citadas nos governos anteriores ao governo Temer. Né? Essas secretarias são dadas a ela uma fusão, e essa fusão dá origem ao Ministério dos Direitos Humanos, que atualmente é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, qual é essas secretarias, qual é essa fusão, professor? A Secretaria de Direitos Humanos, a outra secretaria, que é a que nos interessa, a Secretaria de Política para as Mulheres, a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial e a Secretaria Nacional da Juventude. Juntou esses 4 elementos, fez uma fusão e eles deram origem ao que hoje nós chamamos de Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Agora, como é que isso cai em prova? Simples, amados. O examinador, ele vai afirmar para você que a Secretaria de Política para as Mulheres, que é uma secretaria especial da Presidência da República, é o responsável pelas políticas nacionais para as mulheres. E óbvio que isso vai estar errado, porque essa secretaria não existe mais. Ela já teve a sua responsabilidade, mas ela não existe mais, ela deixou de existir. Mas, Kennedy, lá no início você falou de uma secretaria, né? Lá no início, Kennedy, você falou da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres. Não é a mesma? A resposta é não. Essa Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, ela se encontra dentro do Ministério da Família e dos Direitos Humanos. Essa Secretaria Nacional, ela não é uma secretaria especial da Presidência da República, não. Ela está dentro da estrutura do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Perfeito? Então são coisas diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a atual Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, dentro do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E outra coisa é a ex-Secretaria Especial da Presidência da República, denominada Secretaria de Políticas para as Mulheres, que não existe mais. Perfeito isso? Tranquilo? Tá? Então, esse histórico do Ministério é importante para a gente entender sobre essa política e alguns possíveis peguinhos que o examinador pode colocar para a gente. Tá? E algumas outras informações sobre o Ministério rápida. Né? O Ministério é um órgão da administração pública direta, eu sei que você sabe disso, né? Ele não é indireto, ele é direto. Ele está diretamente ligado ao chefe do Poder Executivo, no caso aqui o Presidente da República. Né? Ele não possui personalidade jurídica própria, né? Sabemos disso também, direito administrativo básico, não possui personalidade jurídica própria, traduzindo, ele não tem CNPJ, né? E todas as suas despesas, aqui é o mais importante que você tem que lembrar, todas as suas despesas, seja elas para as mulheres, sejam elas para a questão de igualdade racial, seja ela para questões voltadas para os presídios, sejam elas questões voltadas aí para direitos de menores infratores, sejam elas onde for, todos estes gastos, todas essas despesas administrativas e seus investimentos são mantidos com repasse de dinheiro público proveniente de tributos recolhidos pela União. Ou seja, tudo que o Ministério faz, toda essa competência sai economicamente do bolso do contribuinte. Sai aí do bolso do contribuinte. Beleza isso? Tranquilo? Bom demais. E aí, nós vamos responder uma questão que eu elaborei aqui, voltada para este assunto, né? Mas antes de ir para a questão, só te dar um aviso. Sobre a política nacional, existem os outros 6 pontos, né, que é necessário compreender. Né? Os outros 6 pontos, eu só irei colocá-los no curso completo, tá? Então, os outros 6 estará no curso completo, no link 3, logo aqui abaixo, certinho? Link 3 logo aqui abaixo.
Lembrando que aqui embaixo tem 3 links. Link número 1, material em PDF de apoio a essa aula, você já está com ele em mãos, né? Link número 2, uma playlist com videoaulas gratuitas, né, voltadas aí para o concurso do BRB 2019. E o link número 3 é o link do curso completo. As outras aulas com os outros 6 pontos da Política Nacional vai estar somente no curso completo. Sobre este assunto, essa é a única aula que irei disponibilizar gratuitamente aqui no YouTube. Beleza? Então, quer conhecer o curso completo? Vai lá, clica no link 3 e conhece, veja valores, veja ali o que eu estarei ministrando, tudo gravado pós-edital para você, tá? Para você. Agora sim, vamos ao exercício. Recomendo que você dê uma pausa no vídeo, responda a questão e aí depois volte aqui para comentar comigo, para ouvir os meus comentários na questão. Pronto? Então vamos lá. Exercícios. Diz assim, vamos lá, aqui, vai lá. Pronto. Em relação à política nacional para as mulheres, é correto afirmar que? É correto afirmar. Então, isso significa que de todos os itens, um único é correto afirmar. Os outros não estão corretos. Agora, qual é a que é correto afirmar? Letra A. O órgão responsável pela política nacional para as mulheres é a Secretaria Especial da Presidência da República, denominada Secretaria da Política para as Mulheres. Acabei de comentar lá atrás, né? O item está errado, né? Porque essa Secretaria de Política para as Mulheres não existe mais. Ela já existiu. Ela já foi responsável, sim. Mas hoje ela não é mais. Você vai fazer a prova agora, você não vai fazer a prova no passado. Então, hoje ela não é mais responsável. Hoje é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Beleza? Então, é esse o ministério responsável aí por essa política nacional. Ele não é o único responsável, mas no Poder Executivo Federal, ele é o principal responsável da execução. Da execução, tá? Da execução aí. Beleza. B. A política nacional para as mulheres é de âmbito exclusivamente do Poder Executivo Federal, que tem como órgão responsável o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Olha bem, realmente tem o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos como órgão responsável, o Poder Executivo Federal, mas o item está errado, quando ele fala que essa política é exclusivamente responsabilidade do Poder Executivo Federal. Como nós vimos, toda a ação é descentralizada. Isso significa que tem participação do governo federal, do governo estadual, municipal e do DF nas suas respectivas responsabilidades, com secretarias, possíveis conselhos, possíveis conferências, possíveis planos, né, de direitos aí das mulheres, os estaduais, municipais, papapá. Sendo assim, o item B está errado, não é essa que nós estamos procurando. A letra C fala assim: a elaboração e a promoção da política nacional para mulheres tem a participação da sociedade civil organizada em todos os níveis do governo. O item está correto, né, amados? A elaboração, a promoção da política nacional para as mulheres tem sim a participação da sociedade civil organizada. Você anotou, é aquilo que eu chamo de controle social. E sim, em todos os níveis de governo, ou seja, no governo federal, no governo estadual, no governo municipal e no governo do Distrito Federal. E esses são os níveis do governo, né? Sendo assim, o item C está certíssimo, é a resposta da questão, é a resposta certa, é o item C. Vamos ver porque as outras duas estão erradas. Então, fala D. As ações e programas para as mulheres não envolvem outras pautas como educação e assistência social. Errado, né, amados? Em nenhum momento exclui essas outras pautas, ainda mais porque elas trabalham de forma paralelas, né? Quando ele fala não envolve essas outras pautas, faz o item ficar errado, erradíssimo aí, tá? E aí, o controle da execução, você tem o controle mesmo da execução, é o que eu chamo de controle social, né? Da política nacional para a mulher está centralizada no governo federal. Errado, né? Esse controle não está centralizado no governo federal. Você tem o controle do governo federal através do conselho, através das conferências, né? E você tem ainda aí controles estaduais, municipais e do DF. Não está centralizado, mas sim descentralizado. Você tem controles na União, estados, municípios e Distrito Federal. Nas próximas aulas, nós vamos ver os pontos 3, 4, 5, 6,
7 e 8, tá? E 8 aí. Nas próximas aulas vamos ver esses pontos com teoria e exercícios. Crianças do meu coração, muito obrigado por sua atenção, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.